Que nos proíbe o segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez, juntos, vamos fazer a leitura e o estudo do Catecismo da Santa Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. Na temática de hoje, estudaremos o segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Antes de darmos início a esta leitura e estudo, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos proíbe o segundo mandamento? Não invocar o santo nome de Deus em vão. O segundo mandamento nos proíbe de invocar o nome de Deus sem respeito, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem e contra os santos, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou de qualquer modo ilícitos. O que quer dizer invocar o nome de Deus sem respeito? Invocar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar esse santo nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus, de Maria e dos santos, com ira, ou escárnio, ou de outro modo pouco reverente. Então, algumas pessoas não entendem, nós muitas vezes não entendemos o que de fato é invocar o nome de Deus sem respeito. E aqui o catecismo nos deixa bem claro o que é invocar sem respeito. É quando invocamos com ira, quando estamos escarnecendo do nome de Deus ou de quem tem relação com a igreja, no caso, Jesus Cristo, que é Deus, da Virgem Maria, Mãe de Deus e dos santos, ou de alguma forma não reverente, ou seja, quando não tratamos Deus com o devido respeito. Que é a blasfêmia? A blasfêmia é um horrível pecado que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, a Virgem Maria e os santos ou contra as coisas santas. A diferença entre a blasfêmia e a imprecação? Sim, a diferença porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, enquanto com a imprecação se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. Vejam, aqui diferencia-se o que é blasfêmia e o que é imprecação. Blasfêmia é quando tomamos algo santo e maldizemos o que é santo. Quando, entre aspas, amaldiçoamos a Deus. Quando amaldiçoamos a Nossa Senhora ou aos santos. Já a imprecação é quando desejo mal ou amaldiçoa a mim mesmo ou ao meu irmão, ao próximo. Isto é uma imprecação, quando desejamos ao mal a outra pessoa. O que é o juramento? O juramento é o chamar de Deus em testemunho da verdade do que se diz ou se promete. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido jurar, mas é lícito e até honroso para Deus, quando houver necessidade e o juramento for feito com verdade, com juízo e com justiça. Então, quando juramos, quando fazemos o juramento ao lado da verdade, isto é bom, é agradável, porque de fato tomamos Deus como testemunha, sendo Ele, digamos, a instância máxima. Se tomamos Deus por testemunha, de fato, a ideia é nos comprometermos de corpo e alma àquele juramento feito. Mas isto se caminhamos com a verdade. Agora, se por outro lado juramos falsamente, então estamos tomando o santo nome de Deus em vão. Quando não se jura com a verdade? Quando se afirma com juramento o que se sabe ou se crê que seja falso. E quando com juramento se promete fazer o que não se tem intenção de cumprir.
Quando não se jura com juízo, quando se jura sem imprudência e sem madura consideração, a saber, por coisas de pouca importância. Então, jurar sem juízo é quando não se baliza de fato os prós e os contras daquele juramento. Geralmente, um juramento se dá quando há uma consequência para aquela decisão. Quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não seja justa ou lícita, como vingar-se, roubar ou outras coisas semelhantes. Somos obrigados a manter o juramento de fazer coisas injustas ou ilícitas. Não apenas não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo-as, porque proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Então, não faz nem sentido jurar por algo que é ilícito ou injusto. Quem jura o falso, que pecado comete? Quem jura o falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do falso. Isto é um pecado grave quando juramos falsamente. Que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento nos ordena honrar o santo nome de Deus e cumprir, além dos juramentos, também os votos. Isto é profundo, né? Jurar falsamente. Quantas vezes nós, para escondermos uma verdade, acabamos jurando por Deus? Isso é profundo e é um cuidado tremendo que devemos ter. Que é o voto? O voto é uma promessa que se faz a Deus de uma coisa boa e a nós possível e melhor do que a coisa contrária, a qual nos obrigamos, como se nos fosse preceituada. Então, o voto é quando a gente, de fato, se compromete perante Deus, de maneira que abandonamos algo que talvez fosse proveitoso para nós, em prol deste bem maior que é servir a Deus. Se a observância do voto resultasse de todo ou em parte muito difícil, o que haveria de ser feito? Pode-se pedir a comutação ou a dispensa ao próprio bispo ou ao sumo pontífice, segundo a natureza do voto. Voto de castidade, por exemplo. O voto de castidade implica na consequência da não vivência do prazer carnal. Perfeito? Então, há, entre aspas, um prejuízo para esta pessoa. Mas ela deixa de viver este bem em prol de viver um bem maior, que é servir a Deus plenamente. É pecado transgredir os votos? Transgredir os votos é pecado, e por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão. É questão de jurar com juízo. E via de regra, sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expor ao perigo de pecar. Então, não é obrigado que façamos votos, mas se fazemos votos, somos então obrigados a cumpri-lo. Pode-se fazer votos a Nossa Senhora e aos santos? Os votos se fazem somente a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora e dos santos. Bom, concluído a respeito do segundo mandamento, vamos ler também o terceiro mandamento. Acho que vale a pena fazer essa leitura, visto que o segundo foi bastante curto. Que nos ordena o terceiro mandamento? Recordar-se de santificar as festas. O terceiro mandamento, recordar-se de santificar as festas, nos ordena honrar a Deus com obras de culto nos dias de festividade. Quais são os dias de festa? Na antiga lei, eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Na nova lei, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. Por que a nova lei se santifica o domingo em vez do sábado? O domingo, que significa dia do Senhor, substituiu o sábado porque, no domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Então, este é o motivo de a igreja tirar do dia santo do sábado para o domingo. Porque domingo, por lógica, é o dia mais importante, visto que foi o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Qual obra de culto nos é preceituado nos dias de festa? É-nos preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa.
Com quais outras obras um bom cristão santifica as festas? Aqui o termo festa não é simplesmente um significado de comemoração, né? O bom cristão santifica as festas, primeiro, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos. Segundo, recebendo com frequência e com as devidas disposições os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Terceiro, exercitando-se na oração e nas obras de caridade cristã para com o próximo. O que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento nos proíbe as obras servis e qualquer trabalho que nos impeça o culto de Deus. Então veja, enquanto o judeu ele considerava que no sábado ele estava literalmente proibido de trabalhar, de exercer suas atividades, de fazer qualquer coisa. Inclusive nós temos casos hoje dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, que eles guardam o sábado de modo que eles não fazem nada a partir das 6 da noite da sexta-feira até as 6 da noite do sábado. Eles de fato não fazem nada, tão somente ir ao culto, no caso, e fazer necessidades básicas, né? Já nós, católicos, entendemos que o que temos que fazer é honrar a Deus nesses dias sobremaneira. Então, já devemos honrar nos dias comuns, mas no dia das festas devemos honrar sobremaneira. Isso quer dizer que não devemos trabalhar, fazer umas atividades comuns? Não, não é isso. É que nós devemos ter Deus como prioridade em detrimento de qualquer outra atividade. Quais são as obras servis proibidas nos dias de festa? As obras servis proibidas nos dias de festa são as obras chamadas braçais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem mais parte o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente fazem os servos, os operários e os artesãos. E aqui vem uma nota de rodapé. Diz o catecismo, acho que diz o catecismo da Igreja Católica, aos domingos e outros dias festivos de preceito, os fiéis abstenham-se de trabalhos e negócios que impeçam o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia, o devido repouso do espírito e do corpo, as necessidades familiares ou uma grande utilidade social constituem justificações legítimas em relação ao preceito do descanso dominical, mas os fiéis estarão atentos a que legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida de família e à saúde. Então a ideia de fato é que no dia de festas, o cristão ele descanse, ele reserve o dia para a família, mas sobretudo para Deus. É então impedido de exercer qualquer trabalho? Não, mas o trabalho não pode prejudicar viver em família, em comunidade, servir a Deus. Que pecado se comete ao trabalhar em dia de festas? Ao trabalhar em dia de festas, comete-se pecado mortal. Excusa-se, porém, a culpa grave se for breve o tempo utilizado. Então, este é o ponto. Um médico, por exemplo. Um médico está de plantão. Um exemplo, tá? Esse médico está de plantão. E, porventura, ele está no domingo, ele foi chamado para fazer um atendimento. Ele está proibido? Não. Ou por óbvio, ele tem que salvar a vida daquela pessoa. Um policial é chamado, e, enfim, um pedreiro é chamado na casa onde ele fez uma obra para reparar um dano que aconteceu. Ele está pecando gravemente? Não, a ideia não é essa. A ideia é que não devemos colocar o trabalho acima de Deus. Devemos, de fato, descansar, devemos viver em família, mas, sobretudo, devemos buscar a Deus neste dia. Ora et labora. Não há nenhuma obra servil que seja permitida nos dias de festa. Nos dias de festa são permitidas as obras que são necessárias à vida ou ao serviço de Deus, e as que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Com que fim se proíbem as obras servis nas festas? Proíbem-se as obras servis nas festas para que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação de nossa alma, e para repousarmos das fadigas. Por esse motivo, não se proíbe qualquer divertimento honesto.
Então, o dia simplesmente é um dia devotado à oração? Devo passar o dia inteiro orando? Não, a ideia não é essa. A ideia é um dia onde o cristão de fato descansará, buscando alegria, e Deus deve estar constantemente na sua vida, né? Que outras coisas devemos evitar, sobretudo nas festas? Nas festas devemos evitar, sobretudo, o pecado e tudo que nos pode induzir a ele, como divertimentos e encontros perigosos. No próximo vídeo, estudaremos o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Então, meus irmãos, a ideia é exatamente essa: não tomar o nome de Deus em vão. Significa honrar a Deus de fato, reconhecer que Deus é o nosso Senhor, e disto parte o respeito, a glorificação a Deus, reconhecer que Deus é o Senhor, é muito mais do que um ato de simplesmente pensar que Deus é Deus. Reconhecer que Deus é buscar não pecar, é viver em santidade, é tratá-lo como autoridade máxima e suprema. Não há ninguém acima de Deus. Quanto a guardar as festividades, no caso guardar o domingo, né, as festas santas, a ideia é de fato que o judeu vivia no sábado, ele guardava o sábado, mas ele guardava ao extremo, ao ponto de nem mesmo agir com caridade, nem mesmo ajudar um irmão no sábado. Quando nós, cristãos, católicos, entendemos que devemos de fato guardar o domingo e as festas, no sentido de que devemos buscar fazer com que esse dia seja um dia de busca por santificação. Santificação esta que não será prejudicada se porventura formos chamados a trabalhar por uma necessidade extrema em nossas vidas. Um vendedor, por exemplo, ele passa a semana toda negociando com o cliente e, por um acaso, esse cliente o chama no domingo para fechar o negócio. Ele está impedido de fazer isso? Não. Mas isto não pode impedi-lo de viver a busca por santidade com sua família, em ir à missa e assim por diante. Viver alegremente. Certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele esteja constantemente guiando nossas vidas. Eu espero que esses vídeos esteja servindo a você, tal como está servindo a mim, nessa caminhada em busca por conhecimento, aprofundamento na fé católica. Deus os abençoe, obrigado por sua atenção. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos juntos nesta caminhada em Cristo, para Cristo. Amém.